pelo poder, capitaneada pelos dois grupos nacionais, PT e PSDB, que pela opção em 2006, quando Fernando Henrique Cardoso conseguiu convencer que a derrota para o PT deveria ser construído o desgaste e a disputa nas ruas e nas urnas. Lula consegue traduzir todo o sentimento de um projeto político e capitaneou o sentimento de mudança e implementou medidas essa que deu uma guinada na economia e mudou substancialmente a vida das pessoas. É eleito, reeleito, consegue eleger uma presidenta e no segundo mandato da presidente, a mesma discussão, o PSDB assume o seu caráter de não permitir que Dilma seja candidata, se candidatar, não ser eleita, se eleita não tomar posse, se tomar posse não governar. Esta é uma opção clara que tem um substrato muito forte de condomínio montado no Ministério Público, na Polícia Federal e, sobretudo, na disputa das ruas, com uma série de eventos esses que emblematiza toda a relação política com a jornada de 2013, quando milhões foram às ruas por apenas e tão somente o debate inicialmente revolucionário do passe livre, mas que tem um contorno subsequenciado de um ato de desgaste e de destruição do patrimônio político. Embasado na mesma ótica e na mesma lógica udenista, que tem como centro a honestidade e a corrupção, joga para a massa, joga para os grandes setores que o PT perde o ideário de partido de construção de sonho, que enganou a partir de atitudes no financiamento empresarial de campanha a sociedade, em especial setores importantes que construíram esta caminhada. Se nós, de uma forma simplória, pudéssemos dizer de uma narrativa da elite, esta seria parte do enredo de qualquer elaboração. Nós, numa visão purista, não entendemos que não era só a luta dentro do Estado Democrático de Direito, que estava consolidado as instituições e que não tinha possibilidade nenhuma, num período de médio e de longo curto, qualquer perspectiva de rupturas institucionais. Não nos preparamos, não coadunamos a nossa instrumentalização nas organizações políticas e nos partidos de esquerda para nos enfrentarmos numa situação de golpe, como a que nós vivenciamos com o golpe parlamentar patrocinado contra a presidente Dilma. Eu estou trazendo esses elementos para que a gente possa entender que o golpe, ele vem travestido de um instrumento de legalidade, mas que vai jogar todos nós na ilegalidade, que vai colocar todos nós numa cortina onde, para implementar o sentimento de acúmulo de novas fontes de mercados e novas mercadorias, como se fosse uma guerra imperialista, guerra essa que tem como extrato central o petróleo. Lembremos que, em nome do petróleo, os Estados Unidos fez o que fez com o Iraque. O mesmo petróleo que destruiu a Venezuela pelo enfrentamento, que não conseguiu o mesmo impacto na Rússia, mas que, pelo pré-sal brasileiro, estão patrocinando tudo isso. Esse conjunto de elementos nos leva a compreender, hoje, que a PEC 241, a votação da quebra do conteúdo nacional do pré-sal, ou da atividade prioritária da Petrobras de exploração das camadas do pré-sal, vem na mesma perspectiva e na mesma construção. Construindo esses elementos, nós vamos encontrar uma narrativa de um juiz de primeira instância que quebra a espinha dorsal da estrutura do judiciário brasileiro, não tem autoridade para isso, deixa o Inocêncio que possa complementar e trazer com mais precisão, mas quebra por ser um juiz de primeira instância, coloca na mesa questões centrais da própria estrutura do judiciário brasileiro, sobretudo daqueles que estavam envolvidos diretamente com a CPI do Banestado,
e dos crimes lá do Paraná que tem envolvimento direto da família do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, portanto, tem esta relação, tem um conhecimento e tem uma relação onde as pessoas que estariam diretamente envolvidas estão na cúpula do judiciário brasileiro. Mas ele quebra a estrutura do poder judiciário no que diz respeito à República Federativa. Destrói as grandes empresas, cria um processo de desemprego em massa e ameaça a soberania do país. Em nome de tudo isso, nós assistimos hoje à prisão do Cunha. E se nós, inteligentes que somos, nós não podemos enaltecer e nem tampouco ovacionar a prisão do Cunha. A prisão do Cunha tem uma narrativa. A narrativa do Cunha é para criar as condições objetivas da prisão do Lula. Quem viu hoje na Câmara dos Deputados a fala do PSDB, a fala do DEM, que diz textualmente e literalmente: agora o Lula pode ser preso. A Lava Jato esvazia o discurso do PT. A Lava Jato joga por água abaixo a principal tese da defesa do presidente Lula, que ela é apenas somente contra o PT. Portanto, a Lava Jato não é só contra o PT, também é contra o Cunha. E isso está criado as condições materiais objetivas para, na disputa do ideário social coletivo, a mensagem de propaganda seja o que nós vimos na Rede Globo e na Globo News, que a repórter diz com todas as letras, dizendo que pau que bate em Francisco também bate em Chico.